Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Estamos fazendo uma série de estudos e essa série se chama Ouvindo a Voz de Deus. E hoje nós estamos no nosso quinto tema, no nosso quinto estudo da Palavra de Deus. Hoje nós iremos falar sobre fé, arrependimento e confissão. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos, convido você que faça o mesmo. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo da Tua Palavra. Esteja conosco nesse momento. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Nos oriente com o Teu Santo Espírito. Obrigado, nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos lá, vamos para a introdução do nosso tema, que diz assim: certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores e aposentos, observando os pacientes em seu lamentável desequilíbrio mental, ouviu do diretor da instituição que o acompanhava: se metade dessas pessoas pudessem crer no perdão, poderia ser mandada de volta para casa. De fato, muitos males emocionais e espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem ação devastadora na vida de qualquer pessoa. O que podemos fazer com ele? Como nos livrarmos de suas terríveis consequências? A Bíblia aponta a saída. Vamos lá para a primeira pergunta, que diz assim: o que é fé? Convido você aí no livro de Hebreus, capítulo 11, o verso 1, que nos diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, o que é fé? Certeza. Fé é isso, meu amigo, minha amiga. Né? O que é interessante é que no verso 6 nos diz o seguinte, veja só: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então perceba o seguinte: eu e você nós temos que ter fé, porque a fé, né, é a certeza de algo que nós esperamos, não é mesmo? E aqui diz que para nós nos aproximarmos de Deus, nós temos que ter fé, porque ela agrada a Deus. Vamos lá, a próxima pergunta diz assim: qual o objetivo da fé? Convido você aí no livro aí de 1 João, pertinho de Apocalipse, o capítulo é o capítulo 5 e o verso é o verso 4, que nos diz o seguinte: qual o objetivo da fé? A palavra do Senhor nos diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual o objetivo da fé? Vencer o mundo. Quando nós temos fé, nós vencemos o mundo. Mas no livro de 1 Pedro, veja só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, e o verso é o verso 9. Veja só, nos diz assim, 1 Pedro 1, e o verso é o verso 9. E as Sagradas Escrituras nos diz o seguinte, veja só: obtém no fim da vossa fé a salvação da vossa alma. E qual é o fim da fé? A salvação da nossa alma. Você percebe? Agora veja só, é a pergunta de número 3. Como desenvolver então a fé? Eu convido você aí no livro de Romanos, capítulo 10, e o verso é o verso 17. Romanos 10, e o verso é o 17. Estou folheando minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo, para nós acharmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras.
10 e o verso é o verso 17, que nos diz o seguinte, veja só. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como nós iremos desenvolver a fé? Ouvindo a palavra de Cristo, ouvindo a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós desenvolvemos a nossa fé. Agora veja só, aqui nos diz o seguinte, o que Jesus veio fazer? Eu convido você aí no livro de Lucas, capítulo 5, e o verso é o verso 32, Lucas 5, 32. O que Jesus veio fazer? O texto nos diz assim, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Meu amigo, minha amiga, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Foi isso que Jesus veio fazer. Agora veja só, na pergunta de número 5, o que nos leva ao arrependimento? Romanos capítulo 2, e o verso é o verso 4. Romanos 2, verso 4. O que nos leva ao arrependimento? Estou aqui folheando minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. E as Sagradas Escrituras nos diz o seguinte, veja só. Ou despreza a riqueza da sua bondade, a tolerância e a longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Você percebe aqui o que nos leva ao arrependimento? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Você percebe, meu amigo, minha amiga, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Mas vamos lá, a pergunta de número 6 nos diz assim, o que faz o pecador arrependido? O que faz o pecador arrependido? Convido você aí, no meio aí de sua Bíblia, nós vamos no livro de Salmo, o capítulo é o capítulo 38 e o verso é o verso 18. E a palavra nos diz o seguinte, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O que faz então um pecador arrependido? Ele confessa os seus pecados a Jesus. Você percebe? Aqui diz assim, veja só o que diz aqui. Os Salmos 32 e 51 falam sobre arrependimento. Se confessarmos nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar e purificar. Isso está em 1 João 1, verso 9. Paulo afirma que Jesus é o único mediador entre nós e Deus. Está em 1 Timóteo 2, verso 5. Pergunta de número 7 nos diz o seguinte, o que acontece com aquele que não confessa os pecados? Provérbios 28, verso 13. O que acontece com aqueles que não confessam os seus pecados? Vamos lá, Provérbios 28, e o verso é o verso 13. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Nos diz o seguinte, 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Você percebe então o que acontece com aquele que não confessa os seus pecados? A palavra de Deus que diz aqui que jamais ele prospera, ele não cresce na vida espiritual. Você percebe? Está fadado ao fracasso. Mas aqui diz o seguinte, veja só, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Se a pessoa confessa o seu pecado e abandona, ele alcança misericórdia de Deus. Amém por isso. Agora veja só, pergunta de número 8. O que Deus faz quando confessamos os nossos pecados? 1 João, capítulo 1, e o verso é o verso 9. O que Deus faz quando nós confessamos os nossos pecados? 1 João 1, verso 9. Estou procurando aqui nas Sagradas Escrituras e convido você que faça o mesmo. E a palavra do Senhor nos diz assim, veja só. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O Senhor Jesus não só perdoa os nossos pecados, mas Ele nos purifica de toda a injustiça. É isso que Jesus faz comigo e com você, meu amigo. Ele nos perdoa, Ele nos purifica de todo o pecado. Agora veja só, aqui diz assim, o que Deus espera de nós hoje? O que Deus espera de nós hoje? Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Você percebe o que Deus espera de mim e de você hoje? Deixamos o caminho do mal. Nos convertamos e nos voltemos para Deus, pois Ele é rico em perdoar. Sabe, meu amigo, minha amiga, nós temos um Deus no céu que Ele está atento, os seus ouvidos estão atentos para as orações de seus filhos. E quando nós vamos a Ele, nós confessamos os nossos pecados, Ele perdoa os nossos pecados. Espero que esse pequeno estudo da Palavra de Deus venha lhe ajudar a compreender melhor as Sagradas Escrituras e a compreender melhor o nosso Pai Celestial. Convido você nesse momento a fazer uma oração comigo. Amado Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse pequeno estudo da Tua Palavra. Esteja com meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Esteja conosco, abençoe, Senhor, o seu lar, sua família. Cuide, Senhor, dessas pessoas. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E se nesse dia nós cometemos um pecado contra o Senhor, que o Senhor possa nos perdoar. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus possa abençoar você e até mais uma próxima.